Olá, igreja, graça e paz. Quero agradecer pastor Neto, pastor Eliana, pela oportunidade de estar trazendo essa palavra aqui para o grupo Jovens Adultos, em especial para o nosso grupo. Agradecer a Deus, pedir a Deus que o Espírito Santo venha a falar ao meu coração e ao seu coração nesta noite. E quero trazer uma reflexão neste momento tão diferente, que estamos passando e que tem sido de aprendizado para nós, Mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Nós estamos tendo a oportunidade de buscar o Senhor, de ler a palavra, orar, jejuar em casa e que a gente possa refletir e que a gente possa voltar diferente, Eu creio que Deus tem um propósito em tudo isso para a igreja também, Que Deus nos abençoe, que nos dê direcionamento neste momento e que Deus nos sare, o mundo de toda essa doença, de toda a maldade. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre corações, transforme vidas e transforme a nós mesmos, Que a gente precisa ser transformados todos os dias. Eu quero trazer uma reflexão aqui sobre a criação, sobre a redenção, sobre o propósito de Deus para nós, por que Deus criou o homem, o que Deus espera de nós, o que o pai espera de um filho, que lá no Evangelho de Cristo segundo João fala que nós nos tornamos filhos, nós somos recebidos como filhos pelo Pai. E nós vamos meditar nesta noite sobre a história da criação, a história da nossa vida. Lá no livro de João, fala no versículo 1 do capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio já existia Deus, Pai e o Espírito Santo. Ele é eterno. E no princípio ele criou todas as coisas, ele era o Verbo, e pela sua palavra todas as coisas foram criadas. Deus criou todas as coisas e criou o homem. Então o propósito, por que Deus criou o homem? Quando Deus criou Adão, ele determinou que Adão fosse conhecer a terra, conhecer a criação, e determinou que ele colocasse nome em todos os animais. Eu creio que Adão tinha a sabedoria de Deus para isso, e Deus, ele era um homem sábio com a sabedoria de Deus. E eu quero deixar uma pergunta aqui, quem sabe a gente não conversa sobre ela quando voltarmos. Por que Deus não criou a mulher ao mesmo tempo que criou Adão? Primeiro Deus determinou que ele fosse dar nome aos animais. E por que Deus criou a Eva só depois? Bom, mas a gente pode conversar e meditar sobre isso depois. E depois que Adão havia dado nome a todos os animais, Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. E ele criou a mulher da costela de Adão. Só que o homem pecou, Teve a queda, o pecado, a desobediência a Deus. Nós sabemos que a desobediência tem uma consequência muito grave para nós, Hoje também não é diferente. E Deus, quando o homem pecou, o homem viu que estava nu, e Deus ali fez o primeiro sacrifício de um animal, tipificando Cristo, para cobrir o pecado do homem, que viria a ser justificado ali pelo sacrifício. E assim foi no Antigo Testamento, Sempre um animal era sacrificado para justificar o pecado do homem. E Adão foi expulso com Eva do paraíso, depois de Deus falar com eles e deu a determinação de como eles iriam viver a partir daquele momento. E teve 2 filhos, a princípio Caim e Abel, e eu quero refletir com vocês aqui um pouco sobre Caim e Abel, antes de Caim matar o seu irmão,
Em Gênesis 4, a partir do versículo 3, diz o seguinte: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deles. Caim era lavrador, né, da terra, e Abel era pastor de ovelhas. E eles trouxeram uma oferta ao Senhor. Em seguida fala: Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor lhe disse: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será sobre ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então nós sabemos que Caim irou-se. Você vê que ele deu vazão ao sentimento, né? Ele não procedeu corretamente diante de Deus e ainda irou-se contra o seu irmão e contra o Senhor. E ali ele ficou furioso com aquilo, porque Deus não havia agradado, porque ele não foi com a oferta agradável ao Senhor. E é bom a gente fazer uma reflexão sobre a oferta que nós oferecemos ao Senhor. Nós podemos fazer a analogia com o mundo, né? Quando as pessoas querem ver o seu ídolo e eles pagam fortuna para assistir um show. A meu ver, é uma fortuna, né? E muitas vezes nós não fazemos isso, não oferecemos tanto ao Senhor como oferta, não oferecemos o melhor, não oferecemos a primícia, né? E a nós mesmos, nós não nos entregamos por inteiro, né, à vontade do Senhor em obediência. E nós pecamos com isso em não fazer a vontade do Senhor e não abrir mão dos nossos desejos, da nossa vontade. Aqui fala que se procedermos bem, seremos aceitos. E fala também que se procederes mal, o pecado jaz à porta, né? Porque os desejos do nosso coração tem que ser dominado, como fala aqui, que o nosso desejo será contra nós e cabe a nós dominá-lo. Então nós temos que buscar o Senhor e refletir sobre isso e não fazer como Caim, né, ficar irado e o coração endurecido, que mesmo Deus falando com ele, ele endureceu o coração e o que ele fez, matou o seu irmão, Abel. E aí foi o primeiro homicídio, né, da terra. E na palavra continua falando que a corrupção do gênero humano aumentou a ponto de Deus se arrepender de ter criado o homem. E isso pesou no coração de Deus, fala aqui na palavra em Gênesis 6. Então Deus se arrependeu porque o pecado cresceu sobremaneira na terra, né? Mas Deus se agradou de Noé e viu que Noé era um homem justo e Deus escolheu Noé para que ele permanecesse vivo, que Deus havia decidido eliminar o homem da face da terra, só que a Noé ele escolheu e a sua família, e a Noé, no caso, foi obediente. Então, Noé obedeceu à ordem do Senhor e construiu a arca, e ali ele sobreviveu após o dilúvio com a sua família. E da descendência de Noé, do filho Sem, teve da descendência dele, nasceu Abrão, né, que Deus escolheu, e com a promessa que da descendência dele faria uma grande nação. Do filho da promessa, que foi Isaque, Deus fez uma grande nação, que é a nação do povo de Israel, da descendência de Jacó, escolhido por Deus, né? Jacó passou a se chamar Israel. E só que eles tiveram que descer para o Egito por causa da fome, e então Deus ali multiplicou sobremaneira um número, né, de hebreus daquela descendência de Abraão, Isaque e Jacó.
E só que eles foram escravizados, né, por Faraó, mas Deus escolheu outro homem, que foi Moisés, para libertar o povo daquela escravidão. E o que aconteceu? E Deus levou eles para o deserto com a promessa que levariam eles para a terra prometida, Canaã. Só que o povo foi desobediente a ponto de Deus, né, se arrepender de novo, né, da criação do homem, e eles murmuraram, pecaram contra Deus, fizeram um bezerro de ouro, né, e Deus também castigou aquele povo. Deus estava suprindo a todas as necessidades deles, mesmo assim eles ficaram insatisfeitos de estar passando por aquele deserto. Mas a nossa vida, depois que a gente recebe Jesus, a gente aceita Jesus porque Ele nos escolheu, né? Ele nos chamou. A gente passa por algumas dificuldades, a gente passa por momentos que seria a prova, né? Existe o caminhar com o Senhor. E é isso que estava acontecendo com aquele povo ali no deserto. Eles estavam caminhando com a promessa daquela salvação, de entrar na terra prometida. E Deus usou Moisés ali para tratar com aquele povo. E Moisés representa a lei. Então Deus não escolheu ele para entrar com o povo na terra prometida, né? E ele, quando Deus pediu para ele falar com a rocha, ele tocou na rocha também, segundo os teólogos, é um dos motivos porque ele não entrou na terra prometida, mas também porque ele representava a lei, né? E a lei é para corrigir o povo, né? E Deus escolheu Josué. Em toda essa caminhada do povo de Deus, da descendência de Noé, da descendência de Abraão e da descendência de Isaac, que é o filho da promessa, Deus fazia o sacrifício de animais em oferta pelo pecado do homem, né? E ali com o povo no deserto também acontecia, Deus fez ali o tabernáculo, porque Deus queria ficar próximo do povo. E Deus cumpriu em Josué, que significa Jesus, o nome Josué significa Jesus, a promessa da entrada na terra prometida. E Josué foi o responsável, que tipifica Cristo, né? O Salvador. O nome Josué significa Jesus, o Salvador. E ali ele entrou com o povo na terra prometida, que era a terra de Canaã, que era a promessa do Senhor. Mas antes eles tiveram que passar por essa caminhada no deserto. E é nessa caminhada que nós estamos vivendo. Nós temos a promessa, mas nós temos que andar em obediência diante do Senhor, permanecer no amor de Deus, como nós vamos ver aqui no livro de João, no capítulo 15, né? Ali no versículo 5, Jesus disse aos discípulos: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui nesse capítulo, quando Jesus começa lá no versículo 1 dizendo que ele é a videira e o Pai é o lavrador e nós somos os ramos, né? E aqui ele fala para permanecer, né? Essa palavra é citada aqui 6 vezes, permanecer no amor de Deus, permanecer nele. Se permanecermos nele, ele permanece conosco. E é sobre isso que eu quero falar agora, depois de toda essa história do Antigo Testamento, que ela aponta para a vinda de Jesus, que é o símbolo, simboliza, né, a nossa história com Jesus, a história da redenção. Eu quero falar aqui da permanência nesse amor. É o que nós temos que fazer agora, né? Nós temos que fazer nessa caminhada que nós temos a esperança da vida eterna, mas nós estamos caminhando para isso. E ele fala aqui que nós temos que permanecer neste amor e dar fruto. Esse permanecer
significa que nós temos que estar em obediência. Deus deu, aqui Jesus deu 2 mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E dar frutos, aquele que permanece dá fruto. Lá no versículo 1 fala que aquele que não dá fruto é cortado, mas o que der fruto é limpo, para que mais frutos, que dê mais frutos. Então, esses frutos nós podemos ver lá em Gálatas 5, que fala dos frutos do Espírito Santo. Daí a importância de buscarmos o Espírito Santo para que a gente tenha condições de dar esses frutos. Que aqui fala, porque sem mim nada podeis fazer. E Jesus prometeu que ele enviaria o Espírito Santo. Depois que ele foi elevado aos céus, ele derramou o Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos que estavam reunidos lá no dia de Pentecoste, como fala lá em Atos 2. E é esse Espírito Santo que Deus derramou sobre a terra, sobre nós, sobre aqueles apóstolos. Nós devemos buscar esse Espírito Santo, para que pelo Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas, a gente dê frutos. Lá em Gálatas 5 fala dos frutos do Espírito Santo. E um deles é o amor, que aqui fala: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus fala aqui: porque sem mim nada podereis fazer. Então pelo Espírito Santo que nós temos condições de amar, porque por nós mesmos nós não somos nada. E a busca do Espírito Santo, ela tem que ser diária, assim como Deus derramava o maná lá no deserto para aquele povo todos os dias. E aí nós temos que buscar o Espírito Santo todos os dias, na leitura da palavra e na oração, no jejum, e permanecer neste amor aqui, porque o permanecer é que nos dá a esperança da vida eterna, nos dá a esperança da salvação. E os frutos, se permanecermos, daremos frutos, que é amar o nosso próximo. Como é difícil amar todas as pessoas, né? Jesus não fazia acepção de pessoas, e assim nós devemos amar até mesmo os inimigos, como Jesus falou, né? E esses frutos que está lá em Gálatas 5, depois vocês leem lá, são os frutos do Espírito Santo, que a gente recebe o Espírito Santo de Deus. E fala na palavra aqui em João 14, que o Espírito Santo está em nós, como ele fala, está em vós, que ele vai permanecer em nós. E um dos frutos do Espírito Santo, que é o amor, aí vem o perdão, né? Que é a coisa que nós precisamos perdoar. Não podemos guardar nenhuma mágoa do passado, não podemos deixar de perdoar, como fala no Pai Nosso, né? Perdoai aos vossos devedores, assim como perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Então, é uma regra, nós temos que perdoar para que Deus nos perdoe. E nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas se permanecermos em Cristo, nós vamos vencer e alcançar a salvação. Mas é preciso buscar o Espírito Santo para que a gente dê fruto, para que a gente ame, né? O principal, como ele mesmo determinou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então vamos permanecer nesse amor, vamos permanecer em obediência. Na palavra fala que sem a obediência nós não vamos alcançar, né, a salvação, sem santidade. E o que o Pai espera de um filho, né? É obediência, amor. Então, por que Deus nos criou? Ele nos criou para amá-lo. Aqui em João fala que, lá em João 4, quando Jesus conversava com aquela mulher em Samaria, samaritana, ele fala que Deus está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E permanecer neste amor é adorar o Senhor. Ele nos fez para adorá-lo, ele nos fez para nós amarmos uns aos outros. Amém? E essa é a palavra que eu iria deixar com vocês.
Que Deus abençoe nossas vidas, a nossa caminhada. Se for um deserto, que a gente busque a Deus. Nem sempre a gente busca a Deus quando está tudo bem, né? Quando a gente está no deserto é que a gente busca mais a Deus. Então glorifica a Deus por esse momento, glorifica a Deus por conhecer a palavra dEle e por tudo que Ele é para nós, né? Que a gente possa amá-lo, que foi para isso que Ele nos criou, para amá-lo, para adorá-lo, para amar o nosso próximo e a gente alcançar a salvação em Cristo Jesus. Nós temos a redenção em Cristo Jesus, que a gente possa buscar todos os dias esse amor e essa proteção de Deus. Que Deus guarde todos vocês, que Deus nos guarde, nos abençoe e que Deus derrame sobre nós, né, uma unção maior e que Deus derrame sobre nós o Espírito Santo e que a gente procure andar nos caminhos do Senhor em santidade. Amém? Que o Senhor sobre nós levante o rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o rosto e nos dê a paz, nos dê saúde, proteja nossas vidas nesse momento, proteja nossas famílias. Visite o Brasil, que Ele cure aos enfermos, que Ele abençoe as pessoas que estão trabalhando na linha de frente na saúde, que Ele abençoe nossos governantes, que Ele derrame do Espírito Santo dele sobre as vidas, né, sobre aqueles que, diferente de Caim, colocar o seu coração diante de Deus e não endurecer o coração. E que Deus nos abençoe. Muito obrigada a todos, um grande abraço. Nós estamos num momento de muita saudade, né? A gente sente saudade de tudo e de todos. Mas que Deus abençoe nossas vidas e nos prepare cada dia mais. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus.